Olá, bom dia. Meu nome é Fábio Magnani, sou editor do Equilíbrio em Duas Rodas. Esse aqui é um vocês de Fábio Magnani. Olá, bom dia. Hoje dá para ver que eu vim fantasiado de aviador, né? Quis aproveitar um pouco porque dificilmente eu posso usar as minhas várias jaquetas que eu tenho aqui no Recife, né? Aqui é um lugar quente, né? Então a gente não tem muita oportunidade. Essa aqui é a minha jaqueta mais antiga e eu quase nunca uso para andar de moto, que ela não é muito apropriada, mas eu gosto de guardá-la para sonhar com outros tipos de viagem, né? Essa questão de jaqueta é uma questão meio polêmica por aí, né? Porque muitas pessoas defendem que a gente tem que usar jaqueta o tempo todo. Antes disso, deixa eu tirar a minha fantasia, né? De brincadeira. Mas muitas pessoas acham que a gente tem que usar jaqueta o tempo todo, né? É claro que se você cair, é bom você estar de jaqueta, com luva, com tudo, porque isso vai diminuir os seus machucados, né? Mas o problema será que a jaqueta não causa esses acidentes, né? Principalmente num lugar quente como o Recife, né? Você ficar o tempo todo com uma roupa muito pesada e muito quente, causa mais cansaço, diminui a sua concentração. Então é uma coisa muito relativa se vale a pena usar tantos equipamentos assim, né? É claro que o ideal seria ter equipamentos que não prejudicassem o movimento e que não fossem tão quentes, né? Só que a gente não tem essa sorte, né? Esses equipamentos normalmente vêm de países mais frios e a gente só copia, né? Como quase sempre, né? Bem, mas isso é uma outra questão. Eu vim fantasiado de aviador hoje, porque eu queria falar sobre alguns livros que são legais, né? Que são importantes para mim. E deixa eu explicar um pouquinho o que isso tem a ver com moto, né? Porque não tem nada, aparentemente não tem nada a ver. Tem alguns autores, né, que tentam explicar para quem não anda de moto, qual é o sentimento que se tem, né, ao andar de moto. E o exemplo que eles dão é um exemplo que eu acho muito legal. Assim, né? Imagina quando você era criança, né, e daí você estava lá no parquinho, né, junto com seus amiguinhos, e daí você ia no balanço. E no balanço, né, o balanço vai e vem, e vai, mais alto, vem, vai mais alto ainda e vem. Até que chega um momento que é um momento assim, que você consegue ir o mais alto que você pode, e daí ele sobe e em um determinado segundo, ou microsegundo, ele para. E naquele momento parece que você vai sair voando, né? Naquele momento a sua inércia se equilibra com a gravidade e parece que tudo para e você pode sair voando. E é mais ou menos isso que se sente quando se anda numa moto, né? Principalmente quando você faz uma curva, né? Que daí a inércia é para fora da curva e a gravidade para dentro se equilibram, ou quando você acelera, parece que você vai voar, né? E esse acho que é um dos sonhos mais antigos, né, do ser humano, e é claro que talvez a moto seja um substituto para isso, né? Eu queria falar sobre alguns autores, né, que escreveram sobre aviação e que eu gosto muito, mas antes de eu falar como que eu cheguei no primeiro deles, né? É o mais novo deles, mas é o que eu mais gosto, né? Quando eu era adolescente, né? Daí é claro que não existia e-mail, internet, nada. A gente conversava com as pessoas, né? Com os amigos que moravam em outra cidade, a gente conversava por carta, né? Daí escrevia a carta e tal, e recebia, ficava esperando, ansioso e tal, né? E eu tinha uma amiga que morava em outra cidade e que uma vez me escreveu, né? Ela sempre gostava muito de escrever e colocar, assim, citações de livros que ela tinha gostado, né? Frases que ela tinha gostado e tal. E numa dessas cartas, ela escreveu assim, pô, eu conheci um autor que pensa muito parecido com você, né? E era desse livro aqui, né? Do Richard Bach, que é o Fernão Capelo Gaivota, né? E era um livro bem na moda nos anos 80, né? Daí eu li esse livro e adorei, né? Esse livro é sobre uma gaivota, né? Assim, é uma história aparentemente infantil. Uma gaivota que não se contenta em voar só para conseguir comida, né? Ela queria voar para fazer acrobacias, para ir mais rápido, para conseguir fazer loopings, mas não para se mostrar ou para ter prestígio por isso, é porque ela queria fazer aquilo, né? Ela se sentia bem e realizada, fazendo cada vez
o melhor, né? E aparentemente, mesmo sendo uma bobagem, né, você voar melhor, aquele era o instrumento que essa gaivota tinha usado, né, para progredir espiritualmente, né? Então é muito legal e muito inspirador esse livro, né, que era bem famoso na época. Depois eu li vários livros, né, desse autor, bem, um monte, né? Eu não tenho mais esses livros, né? Um que eu tenho é esse que eu mostrei, o Fernão Capelo Gaivota, outro é esse Ilusões, né, que é um livro também bem espiritualizado, né? Tem um livro que é mais romântico, que eu gostava muito, que era A Ponte para o Sempre, que ele conta, né? Normalmente essas histórias são autobiográficas, né? Ele escreve sobre a vida dele mesmo, e daí ele fala sobre o encontro, né, nesse A Ponte para o Sempre, com a alma gêmea dele, né? A mulher que ele nasceu para amar, né? Para viver a vida toda. É claro que eles acabaram não conseguindo depois viver a vida toda como eles queriam, mas foi um grande amor, e na cabeça dele, né, isso vai ser para sempre, né? Bem, mas esse cara, eu queria falar um pouco, ele depois, né, eu acabei conhecendo, ele escreveu alguns livros, né, e que eu gostava muito sobre aviação, né? Ele era um piloto, né, e aqui eles lançaram, né, há um tempo atrás, essa trilogia com 3 livros sobre aviação, esse Flying dele, né, que é Estranho ao Chão, O Biplano e Nada por Acaso. E ele conta vários tipos de aviação, né? Então, no Estranho ao Chão, ele conta uma viagem que ele fez quando era piloto militar, né? A solidão e a felicidade, a plenitude que se sente, né, quando você está sozinho, principalmente numa viagem à noite, né? E daí ele comenta que, como é engraçado, assim, que muitas vezes você vê um piloto e ele, às vezes, tem um ar um pouco tranquilo, quando está no chão, né? Tem um ar um pouco tranquilo, mas é sempre meio solitário, não tem muita expressão, e você não vê ele sorrindo muito frequentemente. E daí ele comenta, né, que os pilotos só sorriem quando eles estão acelerando, quando eles estão voando sozinhos, que esse é o momento de plenitude, de realização deles, né? E acho que, de certa forma, é como são os motoqueiros, né? A gente sorri, vive grandes emoções e tem grandes experiências quando a gente está debaixo do capacete, e nem sempre, ou nunca, as pessoas podem ver isso, né? No biplano, ele conta uma viagem que ele fez com um biplano da costa leste à costa oeste americana, né? E é bem legal porque ele vai parando, né? Ele voa e vai parando em qualquer fazenda, em qualquer cidadezinha, sem muito planejamento, né? Acho que hoje em dia isso não é possível, né? Esses livros são da década de 60. E no Nada por Acaso, ele conta quando ele e alguns amigos ficaram rodando os Estados Unidos com tipo um circo aéreo, alguma coisa assim, que eles iam parando nas cidadezinhas, conhecendo as pessoas e vendendo passeios de avião para as pessoas verem as suas casas e as suas vidas de um outro ponto de vista, né? Então é bem legal. Outro livro, né? Outro autor interessante, né? É esse daqui, que é o Antoine Saint-Exupéry, que é mais conhecido por ter escrito O Pequeno Príncipe, né? Ele também era piloto e também escreveu esse livro aqui, né? Esse Vento, Areia e Estrelas, né? Sobre aviação. Ele morreu de avião, né? Ele desapareceu aparentemente numa queda no Mediterrâneo durante a Segunda Guerra Mundial, mas antes disso ele era piloto comercial. E daí nesse livro ele conta sobre as alegrias e o que tem de bom, né, nessas viagens que ele fazia ao redor do mundo todo, né? E finalmente, um outro livro é esse daqui, que é do Roald Dahl. Esse cara, ele né, Over to You, que também é um livro sobre várias historinhas sobre aviação. Esse cara aqui, ele é famoso por ter escrito livros para criança também, né? E eu não li nenhum deles. A minha filha, a Gabriela, leu quando era criança, ela gostava muito, né? Tinha Matilda e tal, mas eu assisti o filme baseado num livro dele, que é A Fantástica Fábrica de Chocolate, né? E acho que todo mundo conhece. Bem, ele também era piloto, né? E ele foi piloto durante a Segunda Guerra Mundial. E esse livro já é um pouco diferente, né? Ele conta um pouco sobre o medo e as tragédias que aconteciam com os pilotos durante a Segunda Guerra Mundial. Você não saber se você voltaria, se você veria o seu amigo novamente, né? Então são vários livros, né, diferentes sobre a aviação, né? Aviação
por lazer, né, por turismo, militar, comercial, uma visão mais romântica, uma visão mais trágica, né? Cada livro, cada escrito disso fala de um jeito. E é claro que, como eu disse no começo, né, eu nunca pilotei um avião, mas de certa forma eu sinto um pouco esses sentimentos, né, essas emoções ao viajar de moto, né? Então, por exemplo, quando eu fui pro Atacama, né, em 2010, e né, eu queria muito conhecer o deserto, né, ver o que é ficar num lugar em que só tem o céu e areia e você tem que conviver com você mesmo, né, você tem que se aturar. Daí nesse momento, ou nessa viagem, nessa preparação, eu sempre imaginava esses autores que eu gostava, né, esses autores que também contavam sobre viagens solitárias. E é um pouco diferente, né? Eu tenho vários livros sobre viagens de moto também, mas nas viagens de moto, os autores normalmente falam muito sobre ou os pequenos acidentes que eles têm, ou sobre os encontros com outras pessoas. E é interessante que de avião você não pode encontrar muito outras pessoas, né? Porque não dá para parar no céu. Então esses autores falam muito sobre a solidão, né? Mas uma coisa interessante, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Eu já escrevi, mas deixa eu comentar. Em inglês, eles usam o que nós chamamos de solidão em português, né, com vários sentidos. Eles têm duas palavras diferentes, né? Eles têm a palavra solidão e a palavra solitude. Solidão é quando você está sozinho. Nos dois você está sozinho, né? Mas no caso da solidão, você está sozinho e você está triste por isso. Você não queria ficar sozinho. Você se sente isolado do mundo, né? Você se sente distante. Você quer voltar. E na solitude não, né? Na solitude você está sozinho, mas você quer ficar sozinho, né? Você quer conviver com você mesmo, você quer ouvir o som do vento, você quer conhecer as estradas, né? Visualizar, né, as montanhas e as dunas quilométricas, né? Solitude é mais ou menos o que um monge passa, né? Ou como um monge vive, né? Ele está lá enclausurado, ou ou vive numa montanha, porque ele quer. Né? Então isso é solitude. Então eu acho que esses autores, né, eles falam muito bem sobre a solitude, né? Como eles se sentem bem quando eles estão no avião, né? Quando eles estão viajando, né? E acho que é essa sensação, né, de solitude e de plenitude e também momentos de boas lembranças, né? Que eu procuro quando eu ando de moto, ou quando eu leio um livro, ou quando eu ando de bicicleta, né? Um sentimento que alguns psicólogos chamam de flow, né? De fluxo. É você se soltar e viver muito o momento, meio que esquecendo de você mesmo, e nesse momento se transformando, né, numa pessoa mais complexa, né? Mais complexa no sentido de mais rica, né? Bem, então são esses livros que eu queria falar, não são livros sobre duas rodas, né? São livros sobre aviações. Curioso, né, que os três autores ficaram famosos por escreverem depois sobre histórias infantis, né, ou aparentemente infantis, mas que os adultos adoram, né, que é O Pequeno Príncipe, O Fernão Capelo Gaivota e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Bem, pena que eu só posso usar a minha fantasia, né, não posso sair voando, mas de certa forma, né, quando eu comecei a falar sobre esses livros, dentro da minha cabeça eu voei lá, né, pro passado com a minha amiga que me escreveu de uma forma muito carinhosa, né, falando, pô, esse cara aqui pensa como você, né? Que bom que ela escreveu, e eu espero ser fiel a esse tipo de pensamento, né, a ter esse tipo de valores e, bem, curtir a minha solitude e também cultivar quem realmente é importante, né? Era isso, obrigado, tchau!